E vai esquentando a produção de X-Men, o que já sabemos sobre o novo filme de uma nova saga Marvel. Depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Vamos analisar o que já sabemos sobre os X-Men, o reboot dos X-Men. Temos algumas informações aqui confiáveis que vêm diretamente da Marvel Studios e que podemos usar como base para a nossa especulação final. Primeiras palavras de Kevin Feige, que durante as entrevistas para o Quarteto Fantástico falou um pouco de X-Men. Falou que eles vão buscar atores novos, que não vai ser A-listers, não vai ser atores famosos, não vai ser grandes medalhões, eles vão achar atores ali em começo de carreira, muito promissores, de repente com uma série de sucesso, que estão bombando na Netflix, que estão bombando aí na Disney Plus, vão catar ali. E que serão também atores bastante jovens. Então, para um filme que a gente está esperando lá para 2028, 2029, são ainda mais jovens hoje. Então a gente vê muita lista rodando aí de mão em mão, dizendo que aquele ator ou aquela atriz pode ser um dos X-Men, e aquele ator ou aquela atriz já tem seus 30 anos. Improvável que isso aconteça. Então sabemos que serão atores jovens, serão atores iniciantes, e que já começa a busca por esses atores hoje. Nesse momento a Marvel já está acelerada buscando esses atores. Vai aproveitar esse espaço aí de quase férias, sem outros lançamentos importantes Marvel, só temos o Doomsday lá pro final do ano, para ao mesmo tempo trabalhar esses novos personagens, as novas versões dos personagens, que devem surgir sim, depois de um reboot. Por que um reboot? A história de Guerra Secreta subentende-se a criação de um novo universo. No lugar de um multiverso, muitas possibilidades, muitas versões dos mesmos personagens, a gente tem um colapso, uma fusão de todos esses universos em um universo único. E esse universo único será composto por algo que já vimos, com ecos do universo ou dos universos antigos e coisas novas. Kevin Feige mesmo já falou que um novo Capitão América e um novo Homem de Ferro, interpretado por outros atores, podem ser esperados. Alguns podem resistir, podem sobreviver às Guerras Secretas, como por exemplo, Quarteto Fantástico. Eu tenho para mim que a equipe Quarteto Fantástico não foi formada para um filme e 2 crossovers. Eu espero mais dessa equipe. Eu acho que essa equipe pode render muito mais. E reescalar um Quarteto Fantástico 4, 5 anos depois não faz muito sentido na minha cabeça. Então, sei lá, às vezes o quarteto sobrevive, às vezes um ou outro ali de mais sucesso da Marvel vai. As séries todas sobrevivem, continuam sendo feitas como se nada tivesse acontecido. Mas os X-Men com certeza vão mudar. Com certeza vão mudar. Vão ser outros atores, não vai ter nenhum eco de Fox. Hugh Jackman, embora muitos serviços prestados e aquela história dele ser o Wolverine até os 80 anos, acho que já chegou realmente ao fim. Podemos até contar com o Hugh Jackman em algum momento de Doomsday ou de Guerras Secretas, mas a partir daí não acho que a Marvel vai se segurar na nostalgia do público. Não, a Marvel vai querer criar uma nova equipe para um novo público, para criar uma nostalgia daqui a 20 anos. E essa mudança é importante. Então os X-Men não só vão ser totalmente refundados, com novos atores e atrizes, com atores e atrizes mais jovens e desconhecidos, como também vão ser a ponta de lança dessa nova saga. Vamos lembrar que quando a Marvel Studios começa, ela não tinha acesso nem ao quarteto, nem aos X-Men. Naquele momento, as duas equipes mais famosas e populares que eles tinham, graças aos filmes da Fox. Teve que se contentar com os Vingadores, que eram formados por heróis que tinham lá uma certa memória do público, principalmente o Hulk, talvez o mais famoso, o Thor talvez tivesse aí também um recall legal, Capitão América é um personagem também que tinha uma lembrança do público, tinha o Homem de Ferro, que não era o preferido, mas também tinha, que você falava Homem de Ferro, sempre da infância alguém puxava uma memória. Pegaram esses personagens que estavam ali à disposição, que era o que tinha, e lançaram os Vingadores com um sucesso absurdo, a ponto dos Vingadores ficarem maiores que os X-Men, maiores que o Quarteto Fantástico, ali naqueles anos 10 que seguiram a história da Marvel Studios. E depois, com a chegada dos X-Men no Quarteto Fantástico, a Marvel Studios ganha mais munição
para não ficar contando só e batendo só nos Vingadores, uma marca que já mostra sinais de cansaço. Então depois desse reboot que eu falei, talvez os X-Men pudessem aparecer. E quem falou também sobre X-Men é o diretor apontado para dirigir o primeiro filme X-Men, que é o Jake Schreier, que vem de Thunderbolts. E o Jake Schreier falou que X-Men é muito importante, é um material complexo, são personagens que estão tentando encontrar o seu lugar no mundo, é uma história que tem a ver com identidade. Então não só precisa ser um blockbuster para chutar balde, para ser um espetáculo visual, para pegar novamente o público casual e trazer ele de novo para o colo da Marvel, que nos últimos anos tem se interessado por outras coisas, também precisa ser uma história introspectiva, uma história sobre identidade, sobre lugar no mundo, uma história complexa, que é mais ou menos o que o Jake Schreier trabalhou em Thunderbolts, né? A história mais introspectiva daqueles personagens, mas Thunderbolts ele não sabe para onde foi o dinheiro, né? Que o filme, metade dele se passa debaixo da terra, a outra metade se passa num prédio. Para onde foi o dinheiro do Thunderbolts? Mas X-Men promete ser não só um filme explorando identidade, explorando o lugar do mundo, explorando essa complexidade dos personagens e da relação entre seus personagens. Um dos pontos altos dos X-Men é esse, o que os personagens significam uns para os outros, essa noção de família. Tem até aquela piada que os Vingadores são colegas de trabalho, mas os X-Men são uma família. Essa coisa da família de diferentes, não família do Quarteto Fantástico, uma família de sangue, uma família de relações próximas, mas uma família de pessoas completamente diferentes que estão convivendo no mesmo lugar e pela mesma causa. Isso tudo aí vai ser trazido pelo Jake Schreier nessa história e é por isso que ele está ali. Porque de acordo com Kevin Feige, ele sabe contar boas histórias envolvendo relações entre personagens. Coisa que ele trabalhou no Thunderbolts, foi um dos pontos altos de Thunderbolts, foi algo que foi elogiado em Thunderbolts, e ele vai trazer para os X-Men mais do escopo, espero eu, muito maior. Não quero um filme que tenha meia hora de sala de perigo, meia hora de sala de aula. Tem que ter alguma coisa incrível que nunca foi visto antes. Já tem que começar chutando a porta, porque não sabemos qual vai ser o resultado de Guerras Secretas, em bilheterias, em fama, em popularidade. Talvez eles consigam recuperar essa popularidade para os heróis Marvel, o que vai trazer, na verdade, um problema diferente, que é o que vem depois. É um problema semelhante ao Ultimato, que foi uma vitória, mas foi uma vitória que gerou uma expectativa que não se pagou. E tem o cenário que eu acho pior, de não funcionar, do público ignorar Vingadores e não ir assistir. Acho bem improvável, mas vai que acontece. Aí o desafio dos X-Men é outro e muito maior, que é recuperar essa fanbase perdida. Um desafio parecido com o que tem Superman na mão. Tá conseguindo, através do James Gunn, de recontar uma história com uma outra perspectiva, para um público já cansado, frustrado, desacreditado, e tentar recuperar, puxar esse público aos poucos para que ele volte a confiar na marca. Isso aí o Superman está fazendo, começando um trabalho nesse sentido, e talvez X-Men também siga esse caminho, começando trazendo um resultado ótimo, vindo de Vingadores, ou um resultado mediano, medíocre, insatisfatório, vindo de Vingadores. Mas Jake Schreier está muito feliz e muito ansioso por pegar esses personagens, porque ele julga que é uma equipe muito especial, e é mesmo. Mas você, quais são suas expectativas para X-Men? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais um da cultura pop, depois do evento vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.